Olá, tudo bem? Um dos objetos de conhecimento mais requisitados pelo Enem nesses últimos anos é o que se refere aos aspectos culturais da nossa formação social e econômica. Qual a base comum da nossa cultura? Quais as principais mudanças que ocorreram nas últimas décadas? Quais as principais dificuldades de aceitação? E ainda, quais os preconceitos que permanecem? Por isso, vamos trabalhar um pouco esse conceito que compõe a primeira competência do Enem e as 5 primeiras habilidades a saber. Competência de área 1. Compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Habilidade 1. Interpretar historicamente e ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Habilidade 2. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Habilidade 3. Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Habilidade 4. Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura. Habilidade 5. Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Um primeiro passo nesse trabalho é termos claro qual o conceito de cultura que permeia essa competência e estas habilidades. Não se trata de cultura no sentido de erudição, grande domínio sobre uma determinada área do conhecimento. Não. E nem de cultura no sentido de refinamento, controle de diversas marcas sociais estabelecidas pelas classes dominantes. Trata-se, isto sim, dos diversos modos de vida que caracterizam grupos sociais em determinados períodos da história. Ou, como afirma o antropólogo Edward Taylor em 1871. Cultura é o todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. E como podemos identificar essas manifestações culturais? Ora, pelas marcas dessa cultura em nós e no nosso entorno. Nossa fala, nossos gestos, hábitos alimentares, vestuário, objetos domésticos, práticas sociais, crenças religiosas, posturas ideológicas, são todas manifestações culturais que muitas vezes nem percebemos ter adquirido. Em um texto extremamente perspicaz e provocativo, o antropólogo Ralph Linton descreveu o início normal de um dia a dia de um norte-americano de classe média e, com fina ironia, destacou o quanto nossas ações são o resultado de milhares de anos de contribuição cultural dos povos do mundo todo. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário no Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional. Antes de ser transmitido à América, sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia, ou de linho, ou de lã de carneiro, e outro domesticados no Oriente Próximo, ou de seda, cujo emprego foi descoberto na China. Todos esses materiais foram fiados e tecidos por processos inventados no Oriente Próximo. Ao levantar da cama, faz uso dos mocassins, que foram inventados pelos índios das florestas no leste dos Estados Unidos, e entra no quarto de banho, cujos aparelhos são uma mistura de invenções europeias e norte-americanas, umas e outras recentes. Tira o pijama, que é vestuário inventado na Índia, e lava-se com sabão, que foi inventado pelos antigos gauleses. Faz a barba, que é um rito masoquístico, que parece provir dos sumerianos ou do Antigo Egito. Voltando ao quarto, o cidadão toma as roupas que estão sobre a cadeira do tipo europeu meridional e veste-se. As peças de seu vestuário têm a forma das vestes de pele originais dos nômades das estepes asiáticas. Seus sapatos são feitos de peles curtidas por um processo inventado no Antigo Egito e cortadas segundo o padrão proveniente das civilizações clássicas do Mediterrâneo. A tira de pano de cores vivas, que amarra ao pescoço, é sobrevivência dos xales usados nos ombros pelos croatas no século XVII. Antes de ir tomar o seu breakfast,
Ele olha e olha a rua através da vidraça, feita de vidro inventado no Egito. E se estiver chovendo, calça galochas de borracha descoberta pelos índios na América Central. E toma o guarda-chuva inventado no sudoeste da Ásia. Seu chapéu é feito de feltro, material inventado nas estepes asiáticas. De caminho para o breakfast, para comprar um jornal, pagando-o com moedas invenção da Líbia antiga. No restaurante, toda uma série de alimentos tomados de empréstimo o espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca é de aço, liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo é inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Começa o seu breakfast com uma laranja vinda do Mediterrâneo Oriental, melão da Pérsia ou talvez uma fatia de melancia africana. Toma café, planta absínia, com nata e açúcar. A domesticação do gado bovino e a ideia de aproveitar o seu leite são originárias do Oriente Próximo, ao passo que o açúcar foi feito pela primeira vez na Índia. Depois das frutas e do café, vem waffles, os quais são bolinhos fabricados segundo uma técnica escandinava, empregando como matéria-prima o trigo, que se tornou planta doméstica da Ásia Menor. Rega-se com xarope de maple, inventado pelos índios das florestas do leste dos Estados Unidos. Como prato adicional, talvez como ovo de alguma espécie de ave domesticada na Indochina, ou delgadas fatias de carne de um animal domesticado na Ásia Oriental, salgada e defumada por um processo desenvolvido no norte da Europa. Acabando de comer, nosso amigo se reencosta para fumar, hábito implantado pelos índios americanos e que consome uma planta originária do Brasil. Fuma cachimbo, que procede dos índios da Virgínia, ou cigarro, proveniente do México. Se for fumante valente, pode ser que fume mesmo um charuto, transmitido à América do Norte pelas Antilhas, por intermédio da Espanha. Enquanto fuma, lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. Ao inteirar-se das narrativas dos problemas estrangeiros, se for bom cidadão conservador, agradecerá a uma divindade hebraica, numa língua indo-europeia, o fato de ser 100% americano. E aqui, no Brasil, de que forma somos feitos? Somos um cadinho de influências culturais que são o resultado da incrível e singular miscigenação que marcou a formação do nosso povo. Os índios e sua diversidade de línguas e costumes, os negros e sua variedade de práticas, herdadas de nações e tribos africanas distintas, das quais a escravidão arrancou seus filhos e os trouxe para o Brasil. Os brancos portugueses da metrópole, do Douro ou do Tejo, das ilhas do Atlântico ou das terras de além-mar, da China e da Índia. Dos imigrantes brancos e amarelos de todas as partes e que vieram para todos os lugares, de Belém dos libaneses ao Rio Grande do Sul dos alemães, passando pelos suíços e franceses, italianos e espanhóis, judeus e ciganos, japoneses, ucranianos, poloneses e bolivianos, entre tantos outros. Este quadro, pintado pelo artista francês Jean Debré, que veio para o Brasil no período joanino, lá entre 1808 e 1821, e por aqui ficou mais algum tempo, retrata uma cena comum no cotidiano do Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX. Negras preparando comida. Como sabemos, não é difícil imaginar um exemplo da importância da cultura africana no Brasil que não seja a alimentação. Quando pensamos em coco, café, pimenta malagueta, banana, azeite de dendê, devemos saber que esses produtos são resultados da história do tráfico negreiro ao longo de 300 anos e do conhecimento adquirido das práticas alimentares da África e sua transferência para nossas terras. Tais produtos eram trazidos pelos traficantes e pelos comerciantes. Os escravos, desprovidos de tudo, traziam apenas o seu conhecimento e a sua habilidade. Adaptando produtos brasileiros, desenvolveram novas iguarias e ampliaram a riqueza da culinária brasileira. Do que os portugueses faziam, adaptaram, por exemplo, os pratos usando galinha e ovos. Assim, dos caldos ralos dados a doentes, nasceria o famoso vatapá,
e o extraordinário chinchim. Dos usos culinários indígenas, como a mandioca, as frutas e as ervas, nasceram pratos como o acarajé e o caruru, encorpados com a inclusão do peixe e do camarão. Os africanos preferiam os assados às frituras, e o caldo sempre foi um prato comum na sua culinária. Também os índios tinham esse hábito, com o uso da mandioca, e os portugueses usando carne de frango. Esse ponto de encontro de afinidades culinárias deu origem ao pirão ou angu, quando feito de mandioca ou então de milho. E então chegamos à imagem registrada pelo pintor francês: negras cozinheiras vendedoras de angu. Acompanhe a descrição feita pelo próprio autor e repare nos 1000 detalhes culturais que ele revela. Escolhi para cenário a Praia do Mercado de Peixes, Praia do Peixe, naturalmente muito movimentada por se encontrar, além do mais, nas proximidades da alfândega. Vê-se ao fundo a Ilha das Cobras e no plano recortado pode-se distinguir uma barca de pescadores com o resto de peixes de qualidade inferior, que serve de venda improvisada aos negros da barca, abastecendo com sua lamentável mercadoria as negras, os consumidores econômicos e os vendeiros. São 7 horas da manhã, hora propícia às vendedoras de angu, fornecedores privilegiados do vendeiro e do frequentador nômade da Praia do Peixe. As duas negras, que aqui se acham acampadas à sombra de seus xales estendidos sobre varas, servem no momento os fregueses de maior apetite, isto é, os negros da alfândega. Um destes, sentado no primeiro plano, leva à boca um suculento bolinho de farinha de mandioca, previamente amassado entre os dedos. Como seu companheiro, teve o cuidado, cuja importância lhe é sempre lembrada, de preservar a cabeça dos raios do sol, a fim de evitar uma hemorragia ou um ataque de febre quente. No mesmo plano, do outro lado, uma vendedora de tomates, frequentadora assídua do mercado de peixes, de chale na cabeça e colher na mão, almoça com mais decência, sentada no seu banquinho. Quanto às cozinheiras, aquela cuja farinha de mandioca está sendo mexida por um negro parece ser do Congo, a julgar pela cabeça raspada e a disposição particular do turbante. A outra, de origem mais distinta e de maior fortuna, ostenta o luxo de um turbante branco. Mais graciosa do que a companheira, apesar da sua dor de dentes, serve o angu dourado com notável destreza. Entre os fregueses, um segura uma metade de cabaça, modesto recipiente que se dá o nome de cuia. E um simples negro de ganho, chegando por último, aguarda pacientemente sua vez, com o cesto pendurado nos ombros. Agora, vamos falar de uma manifestação do presente, mas que tem uma história que mistura elementos europeus e africanos e que se tornou uma marca da nossa cultura: o Carnaval. Você sabia que o Carnaval brasileiro começou a partir de uma prática social portuguesa? Pois é, o Carnaval originou-se do entrudo, uma festa cujo nome quer dizer entrada, e comemora o início da Quaresma, festa religiosa marcada pelo jejum e pela penitência. Como se trata de um período muito sério para os católicos, antes fazia-se uma grande festa com amplo consumo de carne, que é a terça-feira gorda, para compensar a quarta-feira de cinzas, que é o início da Quaresma. Essa festa, com grande animação pública, existe desde quando o cristianismo foi oficializado na Europa e seu calendário religioso estabelecido, isso lá pelo século VI. Em Portugal, o entrudo acabou descambando para uma verdadeira batalha campal com o uso de água suja e ovos podres. No Brasil, graças à intervenção das autoridades e da Igreja, a agressão foi sendo paulatinamente contida e a água suja substituída por águas de cheiro, que deram origem depois ao famoso e hoje proibido lança-perfume. Várias outras manifestações festivas europeias foram sendo incorporadas ao nosso carnaval. As máscaras dos bailes venezianos, os carros alegóricos dos desfiles alemães, o rei Momo, herdeiro do bufão,
personagem cuja função era animar o rei com suas trapalhadas, e o Zé Pereira, um tocador de bumbo que está na origem das bandinhas que ainda hoje animam os cordões e blocos do carnaval de rua. Outro fato interessante é que não havia propriamente uma música de carnaval. As brincadeiras se davam ao som de diversos ritmos, como a polca, valsas, tangos, charleston e o machixe. Só no finzinho do século XIX, a compositora Chiquinha Gonzaga compôs a primeira música feita especialmente para o carnaval, inspirada nas marchas e nos ranchos e que ditou o ritmo daí para frente. Na medida em que o carnaval foi se consolidando, a velha distinção de classes não deixou de ocorrer. Enquanto os ricos se deleitavam em bailes e nos desfiles de carros alegóricos, o povo festejava nas ruas em torno de bandinhas improvisadas e blocos de foliões. A influência musical africana, com seus ritmos e batuques, foi ganhando espaço importante nesses festejos. Dos blocos e cordões organizados nos bairros pobres do subúrbio, longe das sociedades bem comportadas dos foliões abastados, começam a surgir as primeiras escolas de samba. Sambistas como Marçal, Pixinguinha, Ismael Silva, Donga e Newton Bastos conseguiram consolidar o chamado samba de morro, com forte e marcante influência da música negra. O primeiro samba, chamado Pelo Telefone, do compositor Donga, foi gravado em 1917. Em 1928, foi criada a primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar. E aí, ninguém segurou mais o carnaval. Abordamos aqui, ao relacionar cultura e identidade, dois aspectos formadores da nação brasileira: a alimentação e as festas populares. O Enem, ao abordar essa competência e essas habilidades, já se valeu de ângulos distintos, mas igualmente ricos em análise e reflexão. Vejamos dois exemplos. Um do Enem de 2009. Questão 1. Hoje em dia, nas grandes cidades, enterrar os mortos é uma prática quase íntima, que diz respeito apenas à família. A menos, é claro, que se trate de uma personalidade conhecida. Entretanto, isso nem sempre foi assim. Para um historiador, os sepultamentos são uma fonte de informações importantes para que se compreenda, por exemplo, a vida política das sociedades, no que se refere às práticas sociais ligadas aos sepultamentos. Na Grécia Antiga, as cerimônias fúnebres eram desvalorizadas, porque o mais importante era a democracia experimentada pelos vivos. B. Na Idade Média, a Igreja tinha pouca influência sobre os rituais fúnebres, preocupando-se mais com a salvação da alma. C. No Brasil colônia, o sepultamento dos mortos nas igrejas era regido pela observância da hierarquia social. D. Na época da Reforma, o catolicismo condenou os excessos de gastos que a burguesia fazia para sepultar os seus mortos. E. No período posterior à Revolução Francesa, devido às grandes perturbações sociais, abandona-se a prática do luto. C. No Brasil colônia, o sepultamento dos mortos nas igrejas era regido pela observância da hierarquia social. Outra, do Enem de 2010. Questão 2. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar para o outro no lombo de mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais e mais tarde em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as novas áreas e, por isso, era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá e coité. Um suco de vinagre com suco cáustico espremido. Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho, com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada.
O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. A criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada a atividade comercial relacionada aos homens que trabalhavam nas minas. B. Atividade culinária exercida pelos moradores cozinheiros que viviam nas regiões das minas. C. Atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadorias. D. Atividade agropecuária exercida pelos tropeiros que necessitavam dispor de alimentos. E. Atividade mineradora exercida pelos tropeiros no auge da exploração do ouro. C. Atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadorias. Observem que tanto na primeira quanto na segunda questão, uma prática cultural derivada da hierarquização social ou da atividade econômica marcou uma certa época e lugar. No Brasil colônia, os negros e pobres eram enterrados fora do Campo Santo. As pessoas de bem, de posses, eram sepultadas dentro das igrejas. Daí existirem tantas por todos os lugares. Só na segunda década do século XIX é que surgem os primeiros cemitérios, mas somente no fim do século que essas práticas de usar as igrejas para enterrar mortos é coibida. A ideia de proximidade de Deus, somada ao poder e ao dinheiro, permitiu uma prática cultural que moldou a vida e a morte da população brasileira nos primeiros séculos da nossa história colonial. O modo de vida dos tropeiros, levando gado do sul para Minas Gerais, produziu uma culinária que se sedimentou em Minas e hoje é uma iguaria apreciada por muitos. Desta forma, o Enem, ao formular suas questões, vai cobrando conhecimento, mas, igualmente, vai oportunizando uma gama de análises que a maioria dos vestibulares, com questionamentos pontuais e desconectados, não são capazes de fazer. Por isso, podemos dizer que a prova do Enem é, nesse sentido, uma prova cidadã. É isso aí. Até a próxima.